Cartago de lenga este. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartaginem F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 46º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o demagogo Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Agora, saudação aos nossos imperadores, a nossa tetrarca. Se você quer fazer parte, é bem fácil e bem baratinho. É só ir lá no Padrim e ser um padrim. Tá entre os 4 maiores doadores, que ainda é uma quantia bem baixinha. E você pode estar aqui, sendo saudado e eternizado neste humilde podcast. Então vamos saudar o nosso Imperator Maximus, o nosso Augusto Nicolas Prandi. Os nossos Césares, os nossos imperadores Lucas Prandi e César Casolari. E o nosso ilustre senador Danilo Oliveira. Agora vamos recapitular. No episódio passado, vimos as transformações sociais que ocorrem em Roma após a série de vitórias, após a conquista do Mediterrâneo, após o fim de Cartago e a anexação da Grécia como províncias romanas. A concentração de renda e vindo o fluxo de escravos que acabam por tomar os empregos dos cidadãos médios romanos causa uma turbulência social tremenda, e é hoje que vamos começar a ver quem são os personagens que vão destruir as estruturas romanas e dar fim na República. Não vai ser do dia pra noite, vai ser um longo processo aí de mais de um século, mas aqui que vai começar a azedar o angu. Então vem com a gente pro episódio de hoje. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Muito bem, amigos, então hoje veremos como até a elite romana começa a perder sua coesão e pararem de defender os próprios interesses da elite e só olharem para o seu umbigo, e como isso também abre espaço para políticos populistas que lutam por causas populares ganharem espaço também. Então hoje conheceremos uma família que vai começar esse processo de destruição das instituições romanas, não sozinhos, né? Mas vai ser a família Graco, principalmente com os irmãos Graco, Tibério e Caio. Então vamos começar vendo hoje conhecer o Tibério, mas antes de conhecer esses ilustres irmãos, vamos conhecer o seu pai, que também chama Tibério Graco. Então, para facilitar, o pai vai ser o Tibão e os filhos Tibo e Caio Graco. Então vamos conhecer um pouquinho desse Tibão, o que ele fez, de onde ele veio. No Globo Repórter Especial. O Tibão já é um personagem de uma grandeza histórica gigante. Ele vem de origem plebeia,
mas ele vai atingir os mais altas honrarias romanas, vai passar pelo Corsus Honorum todo, vai ser por 2 vezes cônsul, que não era para qualquer um em Roma, né? Lembrando que se era cônsul tinha que esperar 10 anos para concorrer de novo, e não era uma coisa fácil, nem barata de se conseguir. E ele também vai conseguir 2 triunfos, né? Que é aquela homenagem romana máxima de um general que consegue feitos extraordinários. Ele conseguiu 2 tribunos, 2 triunfos, enquanto foi cônsul por 2 vezes. E esses triunfos vão ser relativos a guerras que acontecem na Sardenha e na Hispânia, o território espanhol que foi anexado pelos romanos ali desde, né, do fim da Segunda Guerra Púnica. Porém, o território ali ia se expandindo também dentro do que era a Hispânia, absorvendo cada vez mais tribos, e o Tibão ali se deu muito bem ali, principalmente na Espanha, fez o nome dele, o nome da família, ganhou triunfo, tudo. Então ele era um personagem fantástico, e ele era casado com Cornélia Cipião, a filha do Cipião africano. Então olha o naipe e as conexões dessa família. E ele ganhou a mão da Cornélia Cipião em casamento por ter ajudado os Cipiões, principalmente o Cipião, naquela perseguição dos conservadores, do Catão contra os Cipiões, quando eles voltam de ter derrotado o Império Seleucida. A gente já passou por isso aqui. Então o Tibão é um dos defensores e acaba por conseguir meio que arquivar o processo, vou chamar assim, contra os Cipiões, e em gratidão o Cipião dá a mão de sua filha em casamento para Tibão. Ela tinha 18 aninhos, filé mignon, enquanto o Tibão na época já tinha 45, então o velho se deu bem. E, pelo que se sabe e o que está registrado, foi um casamento que deu super certo, havia amor genuíno entre os dois, o que era uma coisa muito incomum nos casamentos da elite. Era sempre uma coisa quase que 100% política e quase nunca envolvia afeto. Mas, no caso do Tibão e da Cornélia, era realmente um casamento afetivo, além de político, claro. E ela vai ser a mãe desses 2 personagens fantásticos, o Tibério /Tibo e o Caio Graco, que vão marcar a história romana para sempre. Tinha também uma Cornélia filha aí, que foram os 3 filhos que vingaram do casal. Bom, conhecemos o Tibão pai, né? E agora imagine a grandeza dos filhos para ofuscarem completamente o nome do pai. Roma, 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 Roma. Roma, nua e crua. Bom, mas vamos lá. Então vamos agora conhecer Tibério Graco, ou Tibo Júnior, Tibo Filho. Ele vai começar sua carreira, né, como tribuno das plebes, que era o primeiro passo ali do Corsus Honorum para quem era de origem plebeia, né, apesar dessa família ser super elite, né, eles ainda vinham de origem plebeia. Então ele começou servindo como tribuno das plebes. Ele vai ser enviado para Cartago ali na Terceira Guerra Púnica, aquela que realmente vai transformar Cartago em pó. Ele vai servir ao lado do cônsul Cipião Emiliano, que era neto adotado do Cipião africano. Então ele vai servir lá com seu, nem sei, primo ou sei lá, cunhado. Você nem lembra exatamente qual a relação, mas ele serve, ele vai super bem. Reza a lenda que ele foi o primeiro a pular do outro lado lá quando eles invadem Cartago e conseguem passar o muro, que o Tibo é o primeiro a pular os muros cartagineses e invadir a cidade. Então ele faz um belo nome dele lá, junto com o Cipião Emiliano, né? Ele adorava esse meio-irmão, meio-primo, sei lá, dele. O Cipião Emiliano se molda nele, e depois ele vai concorrer ao cargo de questor, que era o segundo passo ali no Corsus Honorum, e lá ele vai ser enviado para a Hispânia, né, para o território espanhol, onde estava acontecendo uma revolta ali da tribo dos Numâncios. Só que dessa vez, ao invés dele ser mandado com um general, com um cônsul brilhante como era o Cipião Emiliano, ele vai ser mandado com um 0 à esquerda, um tal de Caio Mancino. O cara era um belo de um retarda, só vazia caca, conseguiu fazer os romanos sofrerem várias derrotas, e numa delas os numâncios conseguem atacar os romanos à noite dentro do acampamento, pegar eles desprevenidos. Foi assim uma coisa tão humilhante que um exército consular inteiro
inteiro vai ser capturado pelos numâncios, cerca de 20 mil soldados romanos. Então, olha o tamanho da derrota, e para um povo bárbaro. A gente viu os romanos derrotando os cartagineses, derrotando os gregos, que eram a elite da elite, muitas vezes com exércitos menores. Então os romanos conseguem perder um exército consular inteiro para uma tribo bárbara. É mais ou menos, seria equivalente a hoje os Estados Unidos tomar um pau do Vietnã, algo assim. Vira passeio! Bom, o Caio, o cônsul, consegue fazer essa bela caca, perder 20 mil homens que foram capturados e agora são prisioneiros de guerra dos numâncios, e ele tenta negociar algum termo, né? Só que os numâncios não aceitam negociar com o cônsul, eles pedem para negociar com o Tibo. E por quê? Porque seu pai, o Tibão, que foi cônsul, serviu lá na Espanha, ele que expandiu os territórios, ele tinha muita moral com esses povos hispânicos pela razão dele realmente ser cumpridor dos tratados, né? Então Roma assinava um tratado, como Roma era potência dominante, era normal os romanos abusarem dos tratados, mas o Tibão não. O Tibão fazia que Roma realmente cumprisse a sua parte, e por isso ele tinha muita moral. Como os numâncios sabiam que o Tibo Júnior estava lá, eles falaram: cara, eu vou negociar com você que tem um trouxa, vamos negociar com o Tibo. E o Tibo então faz um acordo ali com os numâncios e consegue que os numâncios lhe devolvam os 20 mil soldados que foram capturados. Lógico, eles são desarmados, tem que deixar o território, né, dos numâncios, mas 20 mil soldados que iam virar ou escravos ou iam ser torturados e executados estão libertos de volta. Só que o Senado tinha que ratificar essa decisão. Então, quando eles voltam para Roma e o Tibo chega com esse tratado de paz aí, que era favorável aos numâncios, até porque eles tinham vencido a batalha, né? Diga-se de passagem, o Senado fica horrorizado. E o próprio Emiliano Cipião, que era essa figura que o Tibo adorava tanto, denuncia o tratado, fala que isso vai ser horrível para Roma, que é uma desonra ele ter assinado isso, que jamais vão ratificar uma porcaria dessa, que Roma que perca os soldados que perder, mas, né, vai continuar mandando soldado, que isso foi o cúmulo. E aí o Tibo Júnior aí, que conseguiu um feito heróico, né, de conseguir libertar 20 mil soldados que já tinham perdido a guerra, que iam ser escravizados, que iam ser mortos, ao invés de ser elogiado por isso, foi duramente atacado por familiares, por gente que ele admirava. Então doeu bastante. Só que, do outro lado, tinham 20 mil famílias que estavam super felizes com ele. Tipo, tu trouxe meu pai de volta, trouxe meu irmão de volta, trouxe meu tio de volta. Então, apesar de todo o desgosto do Senado, o Tibo vai ter a primeira, como posso dizer assim, o primeiro gostinho do que é ser um líder popular, né? Porque as famílias desses soldados ficam super felizes, jogam ele nas alturas, onde ele vai batem palma pra ele. E o Senado, então, nega esse tratado, né? E põe em voto popular o que eles devem fazer. Então, eu já expliquei isso em episódios anteriores, mas voltando de novo, quando um oficial romano, um magistrado, assina um tratado que o Senado não ratifica, o que ele deveria fazer, quem assinou o tratado, é se entregar para a tribo, né? Para o rival, que o tratado não foi cumprido. Então, eu assinei um tratado com você, eu não consigo forçar esse tratado, você se entrega para virar escravo ou ser torturado e morto. A gente já viu isso acontecer na Primeira Guerra Púnica com o Régulo, e a gente viu já isso acontecer na Segunda Guerra Samnita. Então, quem quiser, olha os capítulos lá atrás, tá mais bem explicado naqueles capítulos. Porém, o Tibo então tinha que ser devolvido para ser execrado lá pelas tribos hispânicas. Porém, as assembleias populares, influenciadas, lógico, né, por esses soldados libertos, as famílias deles, proíbem e barram que o Tibo seja enviado. Quem fez a caca, na verdade, foi o cônsul. Ele que perdeu a guerra, ele que fez as cacadas todas. Então, ele que vai ser entregue para as tribos hispânicas, acorrentado e nu. Então, Caio Mancino é entregue aos numâncios, acorrentado e nu, para ser torturado e morto por não cumprir o acordo que, teoricamente, ele assinou. Isso aconteceu no ano de 137 a.C. e o Tibo vai ficar uns 5 anos aí sem concorrer a nada, pensando o que vai fazer da vida. E conforme ele vai passando esse tempo e andando pela Itália, ele vai percebendo todo o sofrimento dessa classe média romana que estava desaparecendo, né?
Pessoal que voltava de guerra e via suas fazendas totalmente deterioradas, ou mesmo quem queria continuar mantendo a sua fazenda, não conseguia competir agora com os grandes latifúndios movido a mão de obra escrava, então ele não conseguia competir em custos e acabava falindo. Então ele via que o povo romano, apesar, né, abre aspas aí, de ser o dono do mundo, já que eles conquistaram o que para eles era o mundo todo, eles estão mais pobres do que nunca, estão na pindaíba total. O Tibo então resolve virar o herói dessa classe e percebe que, apelando direto pro povão, que agora era cada vez mais crescente em número, que essa que vai ser a base que ele vai se sustentar. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Bom, entrando um pouco mais nas questões legais agora das terras, né, dos povos que foram incorporados como províncias romanas, por exemplo, as terras que foram tomadas de Cartago, ali da Espanha, ou do norte da África, o reino da Macedônia, a Liga Caia, todas essas terras que, né, vinham para os romanos, elas deveriam virar ager falanus, né, que seriam terras públicas. Mas a elite vinha o quê? Dominando essas terras para eles e deixando o povão a ver navios. Já existiu uma lei, de novo, a gente voltar lá, acho que lá pelo 10º episódio mais ou menos, quando passa a lei que uma família, né, ou que uma pessoa, melhor dizendo, não pode ter mais terra pública do que 500 acres de terra. E como é que fazia? Então essa terra virava terra pública, né, quando você dominava um estado, e o que a pessoa devia fazer é alugar essa terra do estado romano, pagar uma taxa para usar essa terra, e essas terras uma pessoa não podia alugar mais do que 500 acres dessa terra, porque tinha que ser distribuído para todo o povo. No começo, lá atrás, essa lei era seguida, mas agora já tinha virado patifaria total. Primeiro, a elite começou a criar, posso dizer assim, familiares fantasmas, né? Então tinha, por exemplo, o Apio Cláudio, ele alugava lá o equivalente a 500 acres de terra, que era o máximo que ele poderia. Aí ele falava, e se eu colocar aqui, fazer um documento, em vez de Apio Cláudio, de José Cláudio, Tavino Cláudio, Ernesto Cláudio, começa a fazer 30, 50 nomes diferentes lá, falsier, que tinham essa terra. Isso virou uma praxe de toda elite fazer, começar a criar familiares fantasmas para conseguir realmente cada vez concentrar mais terra. Que viagem é essa, velho? Chegou um ponto que já estava tão escancarado isso que o pessoal parou até de inventar familiar e começou a acumular terras e mais terras e mais terras, e dane-se essa lei, dane-se essa tradição. Então o que o Tibo percebe? Que ele vai correr numa plataforma de se eleger a tribuno de novo no ano de 133 a.C. e ele propõe que, né, ele vai trazer essa lei de volta e vai, né, o que for terra pública vai ter que ser no máximo 500 acres por cidadão, não pode ter mais que isso e etc. E é uma, como pode ser assim, um ponto muito justo e muito popular. E imagine o apelo que isso tinha para os soldados, para a classe média que estava empobrecida, para as pessoas que foram lá e realmente ganharam esse império, trouxeram esses escravos que agora tomam os lugares dele e agora eles estão cada vez mais pobres. Então ele tinha um apelo realmente muito forte. Mas o nosso Tibo, ele era um cara muito comedido, muito temperado, falava calmo, era bem racional, não era um cara eloquente, um cara passional. E aí ele propõe, né, primeiro essa lei, só que ele, como eu posso dizer assim, ao invés de trazer algum dano para quem estava ocupando ilegalmente essas terras, ele diz que vai indenizar essas pessoas, né, que o Estado romano vai indenizar essas pessoas que estavam ocupando essas terras para pagar pelas melhorias que eles fizeram, né, capinaram, transformaram, sei lá, uma floresta numa fazenda, etc. Então, não, vai ser indenizado pelas benfeitorias que você fez, porém você vai ter que devolver a terra para Roma e a gente vai, né, dar para quem realmente precise, para quem realmente merece. Só que o Senado, e principalmente a elite, ele que controlava muita dessas terras sem nenhum tipo de escrúpulo, eles ficam pé da vida e não aceitam isso de jeito nenhum. Ah, vá tomar no... Começa uma campanha de difamação terrível contra o Tibo, chamam ele de comunista. Isso é socialismo, isso é comunismo, vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Essas coisas que a gente sabe bem como é, só que não cola, né? Porque o povão que
estava sem terra, que estava com fome, que estava sem renda, vivendo de benfeitoria de patrono. Eles sabem o que é bom para eles. E o Tibo é eleito, né, tribuno, e ele propõe essa lei. Foi proposta, vai para o Senado para ser debatida e o Senado nem quer ouvir, veta essa lei logo de cara. Porém, não existia nada na lei romana que exigisse uma lei proposta pelos tribunos populares passar pelo Senado. Essa era a tradição, foi sempre assim que aconteceu, mas não estava lá na letra da lei, no direito processual, isso no administrativo, sei lá qual seria a vertente que toma conta disso, não existia essa lei, era só uma tradição. E o Tibo aproveita essa fragilidade para explorar essa lei e, em vez de levar ela para o Senado, já que o Senado se propõe nem a debatê-la, a levar ela direto para a Assembleia Popular para ser aprovada ou não direto pela Assembleia Popular, passando assim totalmente pelo Senado. E o Senado fica enfurecido, porém eles não têm nada o que fazer. O cargo de tribuno, como eu já disse também em outros episódios, ele não era eleito sozinho, né? Elegiam-se 10 tribunos das plebes por ano. E o que o Senado consegue fazer, então, é achar um outro tribuno, um tal de Otaviano, e fazer esse tribuno vetar essa proposta de lei. Porque o tribuno, né, tinha esse poder de veto. De novo, lá atrás, quando criam-se os cargos de tribuno, eu já falei, o veto do tribuno era para ser usado, teoricamente, contra leis abusivas dos patrícios, da elite, contra as plebes. Só que o veto era real. Um tribuno tinha poder de veto, podia vetar o tribuno, e o Senado então consegue convencer o Otaviano a vetar essa lei que o Tibo propõe. Aí não tinha mais o que fazer. Lei vetada, o Tibo fica enfurecido e ele parte para essa reforma agrária 2.0, vou chamar assim. Agora essa lei vai ser mais dura com quem veio abusando dela há tempos, não vai ter mais indenização para quem abusou dos seus poderes e abusou, né, dessa lei, acumulou mais terra do que deveria. E o Tibo faz essa segunda lei e de novo ela vai ser vetada. Ele também vai forçar a barra de novo e puxar o Estado romano pro limite, que agora ele vai tentar anular a eleição do Otaviano, do tribuno que estava vetando ele em tudo. Então ele consegue reunir as assembleias e que as tribos votem para remover e anular a eleição do tribuno Otaviano, e ele é removido, né, como tribuno. E durante essa votação aí, quando votam para realmente, vamos dizer assim, caçar o cargo do Otaviano, a multidão que estava lá depois que ele perde o cargo, né, o cargo era sacrossanto, então você não podia tocar num tribuno da plebe, era um sacrilégio, né, além de ser ilegal contra a lei, ter sanções legais, ainda era considerado sacrilégio, ou seja, como se fosse um pecado, um gravíssimo pecado, né. E assim que ele perde o cargo, a população ali quase mata o Otaviano na porrada, ele tem que fugir, o pessoal desesperado ali, inclusive o Tibo mesmo tentando conter a multidão para não matá-lo. Um dos seus escravos tem o olho arrancado, ele toma umas pancadas, mas consegue fugir mais ou menos são e salvo. Mais ou menos. Bom, além disso, ele não ia conseguir provar sua lei mesmo assim. Então, o que o Tibo faz agora? Ele tinha o poder de veto, né? Ele começa a vetar absolutamente tudo, qualquer coisa. Precisamos reformar uma rua. Não, eu veto. Precisamos mandar tropas para não sei onde. Eu veto. Precisamos pagar não sei quem. Eu veto. Palmeiras tem mundial. Eu veto. Não. Então ele começou a vetar tudo a ponto de fazer o Estado romano realmente parar, porque agora tudo ele podia vetar e ele vetava tudo até essa lei dele ser discutida. O Senado, que não era bobo nem nada e formado por políticos, né, acima de tudo, percebe que não vai ter jeito e resolve então criar essa comissão agrária, né? Essa comissão ia ser formada pelo Tibo, pelo seu irmão Caio e por mais um Apio Cláudio aí. E eles vão então começar a redistribuir essas terras e ver quem tá tendo mais terra do que devia. E eles começam pelas terras dos soldados que foram mortos em batalhas durante essas guerras todas que aconteceram. E, né, essa terra devia, se os soldados não tivessem familiar, pertencia ao Estado, mas o senador e a elite já estavam roubando essas terras também, então eles começam por essas terras e conseguem, nesse ano, criar cerca de 7.000 novas fazendas, só para ter uma noção de quanto eles conseguem recuperar de terra que a elite tinha usurpado. Mas isso nem de perto era o necessário. E outra coisa, né, essa comissão também é ineficiente, começou muito sem
sem uma definição legal do que ela deveria fazer e como. Então é uma coisa que acontece bem ineficiente, feito nas coxas, cheio de corrupção, como a gente imagina que tem acontecido mesmo. E durante esse ano ainda, no meio desse tumulto todo, ainda vai acontecer uma coisa bizarra. O rei Átalo III, rei de Pérgamo, um reino grego que ficava lá na Anatólia, o que seria hoje o oeste da Turquia, um aliado aí que estava desde a Primeira Guerra Macedônica do lado dos romanos. O rei morre. E ele percebendo que, né, antes de morrer, que deixar as terras, seus herdeiros lutarem para ver quem ia controlar o reino de Pérgamo, só ia trazer os romanos para intervirem e acabar ocupando e dominando seu reino. Então, para evitar um monte de confusão, o rei já decide deixar as terras e o seu reino para os romanos. Ele faz um testamento das terras para o povo romano. O Senado, que era quem cuidava da política externa e da diplomacia, digamos assim, ele já começa então a dividir esse reino em províncias e pensando quem vai mandar para lá, quem vão ser os procônsuls, que vai tomar conta e administrar essa região. Mas aí o Tibo resolve dar mais uma esticada na corda e ele resolve ler o testamento do rei, né, ao pé da letra, dizendo: o rei deixou pro povo de Roma. Então, na verdade, essas terras, ao invés de vocês dividirem o Senado, aí vocês dividirem em província, ela tem que vir aqui para a comissão da reforma agrária e a gente que vai dividir ela. Então essas terras novas que os romanos ganharam absolutamente de graça, que era para ser uma bênção, acaba sendo mais uma maldição. Agora vai colocar realmente os políticos de volta, o Tibo e os senadores, numa nova luta, né, por causa dessas terras. Os senadores todos, inclusive os que apoiavam o Tibério, vão se revoltar contra ele, porque ele está se metendo agora no assunto de política externa, um assunto que sempre foi do Senado, que ele não tinha nada a ver com isso. E aí todos os senadores começam a usar o fórum ali para denunciar o Tibo e fazer, como posso dizer, discursos contra ele e tal, e vai um após o outro fazendo discurso contra ele. Chega uma hora, o Tibério se revolta e pede para os seus apoiadores removerem um senador até ali do púlpito, sei lá como eu vou chamar, onde ele estava falando. Mas assim, de novo, dá mais uma esticada na corda. Isso não devia se fazer, remover um senador à força. Foi uma coisa que pega super mal e não funciona, porque o senador faz um apelo e as massas meio que, como eu posso dizer, duvidam ali, não tomam atitude. E o Tibério viu que tá ficando muito ruim pra ele. Novo registrati a Roma no crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, este episódio acaba por de vez de dividir os campos, né? E o Senado se volta totalmente contra o Tibo. E enquanto você estava em algum cargo magistrado, você tinha imunidade, como você imunidade parlamentar, coisa assim. De hoje você não podia ser processado, você não podia ser acusado de nada. Porém, assim que você deixasse o cargo, né? Você voltava a ser um cidadão normal e podia ser processado. Então o Tibério tinha percebido que centenas e centenas de senadores e outras pessoas da elite já estavam produzindo provas contra ele, se preparando para assim, no dia que acabasse o seu mandato como tribuno, ele ia receber uma chuva torrencial de processos, que ele ia ter que passar o resto da vida se defendendo e pagando indenizações e tendo problemas judiciais. E aí ele resolve esticar a corda ainda mais, porque ele diz, né, e resolve que ele não pode ficar sem essa imunidade, porque senão vai ser o fim dele. E ele então decide e começa a fazer campanha para se reeleger como tribuno, né? Como a gente já viu, o pai dele foi 2 vezes cônsul e tal, mas tinha sempre um período para esperar. Você não podia concorrer 2 vezes ao mesmo cargo. Isso em mais de 200 anos aí que já existe o cargo de tribuno, ninguém nunca tentou fazer isso. E ele vai apelar. Se o povo de Roma estiver do meu lado, né? Se o povo quer, o que é a lei para dizer não? O que são os costumes e a tradição para dizer não? Ele realmente vai puxar a Constituição romana ao limite. E a gente vê muito disso hoje na nossa política, né? Infelizmente, mas os poderes testando o limite um do outro, desde o impeachment da Dilma, mesmo lá atrás, né? Mas juízes de primeira instância mandando grampear presidente, atitudes monocráticas do STF que quiseram tirar o Renan Calheiros, uma decisão monocrática, então puxando ali o limite, testando o limite do Estado. O Renan
Calheiros não aceita deixar o Senado por uma decisão monocrática do STF, não cumpre uma decisão judicial. Como vai esticando a corda, né? Ou o Bolsonaro, quando supostamente poderia o STF requerer o telefone dele, ele falava que não ia entregar, não vai cumprir. Então assim, é o Estado se testando. Eu fico com medo quando essas coisas estão acontecendo, ou o Trump dizendo que não vai aceitar perder a eleição, ou mesmo o Bolsonaro, né, quando concorreu aqui também dizia que não ia aceitar a eleição se ele não ganhasse. Então esse tipo de coisa, quando começam a testar demais o Estado e as suas regras, é um período perigoso. Eu acho uma falta de sacanagem. Bom, voltando para Roma. Tibério então decide que vai testar os limites legais de Roma e diz que vai concorrer ao segundo mandato. Isso é um baita escândalo, mesmo os populares não querem fazer isso. Ele vê que não tá ganhando o suporte que ele achou que ia ter, né, por estar realmente cometendo uma ilegalidade. E aí, quando você, né, tem uma plataforma popular e precisa de impulso, ele faz o que qualquer político populista sempre faz. Começa a prometer mundos e fundos, vou dar renda família para todo mundo vai ganhar carro, casa, armadura, terra, escravo. Começa a prometer mundos e fundos para todo mundo, sendo coisas que eram até incapazes de serem cumpridas mesmo, mas ele precisava se eleger, a questão de vida ou morte. E aí quando vai rolar a eleição, é um baita tumulto de todo lado, né, porque tem tipo uma gangue pró-Tibério e uma gangue contra, e fica todo mundo tumultuando onde se vota, no fórum ali, onde iam correr a votação, e aquela treta, e não acontece nada direito, e acaba que a votação é suspensa. No outro dia se retoma a votação, continua uma baita treta ali, jeito passional, muita coisa acontecendo, um pessoal não deixa ninguém votar, o outro não deixa, a eleição fica meio parada, e no meio desse tumulto chega um senador pedindo passagem para falar com o Tibo, né? E o Tibo vê isso acontecendo enquanto ele tá no palanque dele lá, pede licença, deixa o senador chegar. O senador que chega conta pra ele: olha, cara, você tá abusando demais, já tem uma parte ali do Senado planejando a tua morte, cuidado que o pessoal já quer tua cabeça, você vai ser assassinado e tal. Vai lá dar um toque pro Tibo, mas era um lugar cheio de gente, começa uma comoção, as pessoas que ouvem ali a mensagem do senador começam a se armar, pegar pau, madeira. Quem não ouviu ali começa a perguntar o que foi. O Tibo então, que tá ali em cima, começa a apontar pra sua cabeça, se apontar assim com os dedos, querendo dizer, né, pro pessoal, eles querem me matar. Porém, uma parte das pessoas que tá vendo, tá ouvindo nada, só tá vendo lá de trás, e o Tibo apontar pra ele, pra cabeça dele, pensa que ele tá pedindo uma coroa, que ele quer se tornar rei, sai correndo pro Senado pra contar: olha, o Tibo tá pedindo uma coroa, ele, né, subiu pra cabeça mesmo, ele tá querendo virar monarca e tal. Aí os senadores ficam revoltados, pedem pro cônsul que tá lá no fórum tomar alguma decisão. O cônsul fala: cara, relaxa, qualquer coisa que ele tente fazer ilegal, eu também tenho poder de veto, eu vou vetar, não tem ninguém ser coroado aqui, isso aqui é Roma. Mas um cabal de senadores ali não aceita isso, xinga o cônsul. Você não toma essa atitude, eu vou tomar. Juntam uma gangue ali, né, os senadores e já os seus servos, seus soldados ali em volta, começam a se armar com pedra, madeira, e vai lá pra onde tá acontecendo a votação. Começa um baita quebra-pau entre essas duas facções, Tibo versus senadores, e no meio dessa confusão toda, o pessoal consegue pegar o Tibo e ele vai ser morto a pedradas e pauladas, e cerca de mais 300 dos seus apoiadores também vão morrer nesse dia, vão ser todos jogados no rio Tibre. Mesmo a família depois pedindo o corpo para enterrar do Tibério não vai conseguir, porque ele foi espancado e atirado no rio. E assim, pessoal, vai ser morto o primeiro tribuno das plebes e vai ser quebrado um dos maiores tabus de Roma. E agora foi estabelecido a violência como um ativo político. E uma vez que você remove, né, esse tabu de que você não podia tocar num tribuno, né, cometer um pecado, e que você usa de violência para atingir os seus meios, né? A gente viu antes disso, no começo da República, teve bastante tensão entre patrícios e plebeus, mas isso quase nunca chegou em violência física. Plebeus, né, teve a secessão da plebe, que eles abandonam a cidade, mas decidir na porrada qual vai ser o futuro é a primeira vez, e agora não vai ser mais a última, né?
terminar, esse é o problema. Uma vez que começa, não para mais. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O episódio já tá muito grande. A gente conheceu o Tibério Graco, né? Já causou muito, mas semana que vem a gente vai conhecer o Caio Graco, que vai causar muito mais que o irmão. Que ele é cabeça quente, ele é eloquente, ele é completamente diferente do Tibério, que era calmo, que era temperado, que era comedido. O irmão vai ser exatamente o oposto e vai testar os limites legais muito mais que seu irmão. E por hoje é só, pessoal. Eu acho que essa época aí de Roma tem muitos paralelos com a nossa realidade hoje em dia, mas eu vou deixar para falar um pouco mais no episódio que vem. Então fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!